Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esses aqui são os meus contatos. Não esqueçam de entrar no Telegram, no grupo, que aí não perde as publicações dos nossos estudos. O livro Desdobramento Consciente pode ser comprado na Livraria Espírita Marília, na Candeia, na Amazon. Aqui estão também meus contatos. Aqui era uma explicação do curso, né? Vocês já estão acostumados. O livro também pode ser comprado na Amazon Kindle. E vamos para a revisão. O objetivo do livro é ajudar a desenvolver e educar. Inclusive hoje o tema é muito ligado a isso, né? Os sinais já de desenvolvimento que alguns já trazem e outros desenvolvem com o estudo do livro e as práticas, né? Tudo com base no Kardec e André Luiz. A ideia é uma contribuição espírita para o tema. O livro é dividido em 3 partes, nós estamos na terceira, no final da terceira, estudando as técnicas, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho de técnica ligada a um pouquinho já de sentir a evolução da faculdade. O mundo espiritual a gente sempre explica, né? São várias esferas coexistindo, é possível se locomover entre elas. As negativas, que recebem na doutrina nome, que eu acho muito místico, de trevas, abismos, mas você vê em outras religiões, inferno, né? Pior ainda. Mas são mundos também, né? Quem desencarna e tem sintonia vai para lá. Uma dimensão espiritual entrelaçada diretamente com a nossa, é importante entender, porque quando você fizer o desdobramento, você vai sair aqui, nessa dimensão, diretamente ligada ao nossa. As 3 esferas umbralinas, são 3 esferas umbralinas, por isso que a gente não precisa ter medo do umbral. A primeira a gente já viu, né, muito parecida com a crosta, a segunda já é um pouquinho mais evoluída, a terceira bem mais evoluída. E a partir da quarta são as esferas superiores, que a gente não tem nem informações de como a vida se dá. Não é tão diferente a vida lá, desde a alimentação, interação, tudo, família, tudo tão diferente que a gente não sabe como é que é a vida lá. E tem outras dimensões? Tem outras dimensões. Tudo que a gente conhece é uma gota, né? Do oceano que é a verdade divina. A gente está no início. Só que a gente tem que estudar bem essa gota, bem essa pouca informação que nós temos para conseguir evoluir e nos tornar aptos a entender realidades mais complexas. Senão a gente fica parado. E na revisão dessa parte das técnicas, a gente já viu a importância dos preparativos. Hoje eu vou estudar desdobramento e hoje eu vou tentar exercitar o desdobramento. Então é importante nesse dia ter um cuidado com a alimentação, obviamente não ingerir bebidas alcoólicas, quem tem o costume, não, obviamente, não usar drogas. Parece que é óbvio que eu estou falando, mas tem gente que tenta causar o desdobramento por meio de chás, drogas, bebidas. Tem várias outras técnicas que utilizam-se de vícios e entorpecimento da mente, só que aí o padrão vibratório fica extremamente denso, né? Você fica sintonizado com regiões infelizes do mundo espiritual e com espíritos infelizes. O desdobramento não será agradável. Por óbvio, então, você vai evitar alimentação pesada, bebida alcoólica, qualquer tipo de entorpecimento da mente. É o contrário, né? Quanto mais você vigiar os pensamentos e atos, quanto mais você mantiver padrão vibratório elevado, por meio da oração, meditação, prática edificante, leitura edificante, melhor. Né? E você vai conseguir dominar melhor a faculdade e estará em sintonia com regiões felizes do mundo espiritual e com espíritos mais evoluídos. E nós vemos diversos outros preparativos. Né? A importância da respiração. A respiração é algo para você utilizar a vida inteira, em todos os momentos, inclusive no relaxamento para o desdobramento. Estudamos a saturação mental, os estados mentais beta, alfa, teta e delta. Beta é acordado, alfa quando está começando a perder a consciência, teta quando começou a dormir o sono leve e delta o sono profundo. O desdobramento consciente, provocado, se dá entre alfa e teta. Né? Quando você estiver em alfa profundo, você consegue fazer a decolagem e volta à consciência, você já desdobrado. O corpo físico ele entra em teta, né? Ele adormece, se preparando para todo o ciclo do sono,
só que você está fora do corpo físico, totalmente consciente. A técnica do caderno de anotação, que analisa tudo, né? E diversas outras técnicas, tem tudo lá no YouTube, canal Breno Costa, você pode acompanhar as outras aulas. E aqui na página também, se você entrar na página mesmo, né? Lições do Mundo Espiritual, tem todos os vídeos. Aqui no YouTube a gente edita para pôr lá. E os sinais de evolução? Após perseverar nas práticas de desenvolvimento da faculdade, de desdobrar conscientemente para fora do corpo físico, será possível sentir alguns indícios claros de evolução. Então, quem realmente estudar, quem realmente exercitar as técnicas, vai sentir alguma coisa. Ah, eu vou sair desdobrado por aí viajando? Não, não necessariamente. Vai depender aí muito das suas aptidões, da sua perseverança, que você já traz de outras vidas e tudo mais. Mas alguma coisa você vai sentir. É impossível você treinar a mente, treinar o espírito e não perceber nada de diferente, né? Ah, eu não acredito nisso, tá? Então treina, né? Faz, aí se você julga. E aí nesse momento é interessante que aí o mundo físico, a dimensão tridimensional, deixa de ser uma barreira intransponível e a realidade passa a ser mais complexa e interessante. Mais complexa, interessante, a vida mais lógica, o raciocínio de Deus, da espiritualidade, da imortalidade, tudo mais lógico, tudo mais claro. Porém, você perde um pouco do conforto da ignorância, né? O materialismo ele é muito confortável, no sentido de que a ignorância é uma bênção, né? Quando você estuda e, por exemplo, em desdobramento, descobre que está sofrendo uma obsessão, e o outro que não estuda, outro que não faz desdobramento, outro que não estuda espiritismo, ele também sofre, só que ele não sabe. Então, quando você começa a entender a importância da reforma íntima, a importância de controlar os hábitos, os pensamentos, você está desperto. Então é mais difícil. Porque é quando você você fica com consciência pesada, quando você sucumbe, você fica se sentindo mal, você está procurando fazer a reforma íntima, você tem que mudar hábitos, você quer sintonizar em energias melhores, com espíritos melhores, né? Você fica numa cobrança intensa, no sentido de querer sempre evoluir. Claro que isso tem que ser positivo, né? Não pode ser negativo. Ou seja, isso tem que causar, impulsionar reforma íntima, mudanças de hábitos, obtendo uma qualidade de vida melhor. O que eu estou falando é que a ignorância mantém a pessoa lá vivendo, vamos dizer assim, uma metáfora, na lama, sem perceber que está na lama, né? Então, por isso tem até a sintonia, né, com o mundo espiritual. Então, aquele que realmente quer despertar, aquele que efetivamente quer ir além do discurso, né? Eu vou no centro espírita, fiz a palestrinha, estou fazendo reforma íntima, né? Mas muitas vezes a pessoa não está. Muitas vezes a pessoa está indo no centro há 30 anos e não está fazendo reforma íntima, está lá dando aquele passinho bem pequenininho, bem lento, né? E efetivamente não está fazendo uma reforma íntima. Então, para quem quer ir além do discurso, ela tem que lapidar o próprio espírito, lapidar a mente, fortalecer as faculdades mentais, fortalecer as potencialidades do espírito, abandonar vícios, né? Então, ele é mais trabalhoso, a evolução ela é trabalhosa, porém, a vida se torna mais alegre, você se sente melhor, você tem estados de felicidade, você tem sintonia com os amigos espirituais, a vida se torna mais complexa e interessante, né, do que o tédio do materialismo. Se torna tudo mais óbvio, tudo mais racional. E aí você começa a desenvolver essas faculdades com o tempo, né? Claro que eu coloquei aqui alguns exemplos, que cada um pode ter alguma coisa, né? Não vou ter nada, alguma coisa você vai ter. Cada um tem alguma coisa. Alguns têm muitos sintomas, né? Muitos fatos desses ocorrendo. Outros têm poucos, mas alguma coisa sempre tem. Então no dia marcado você vai conseguir perceber, porque aí os amigos espirituais já sabem que se você criar uma agenda uma programação, que nem o Evangelho no Lar, tá? Evangelho no Lar eu faço todo domingo, tal horário.
Os amigos espirituais sabem aquele horário, então eles visitam, fluidificam a água, dão um passe, limpam o ambiente, levam espíritos infelizes que estão no local para tratamento. Da mesma forma, se você cria uma rotina de estudo e de práticas para desdobramento, seu amigo espiritual, os amigos espirituais vão te visitar nesse dia, nesse horário. Então você vai começar a perceber a presença deles. Né? Você vai perceber, no início, é uma tendência, quem não está fazendo isso, a perceber o contrário, que quando você está chegando no dia, quando você está no dia, que nem alguém começa a participar de uma reunião mediúnica, quando nos primeiros dias, nas primeiras semanas, quando você está no dia da reunião mediúnica, quando você está no dia do desdobramento, o dia fica mais difícil, né? Se irrita mais fácil, parece que, né, a lei de Murphy, tudo dá errado, o pessoal da sua casa está mais nervoso, no trabalho, mas por quê? Porque isso é sintoma de quem está recebendo uma influência inferior. E essa influência inferior está lutando para você não romper a sintonia com ela. Então ela não quer que você passe a estudar, passe a trabalhar, passe a controlar os pensamentos, os vícios, evolua. Porque aí você vai romper a sintonia com ela. Então no início do hábito, seja do evangelho do lar, seja de reunião mediúnica, seja da prática do desdobramento, no início a tendência é ser difícil. Né? A tendência é que aquele dia ele fica difícil. Porém, você perseverando, você rompe essa sintonia com as influências inferiores. E aí você estabelece uma sintonia com as influências superiores. E aí você percebe essa presença. Né? O ambiente fica mais gostoso, todo mundo fica melhor nesse dia. E quando você fechar os olhos para meditar ou para orar, você vai perceber, às vezes até visualizar rostos, né? Vai aparecer na sua tela mental, aparências, rostos de algumas pessoas. E até mudança na atmosfera mesmo. É muito comum na prece você perceber o ambiente mais iluminado. Você até abre o olho e assim, ué, tem uma luz diferente aqui e tal. E quando você está no escuro e sai pro sol, né? Mesmo de olho fechado, você percebe a luz. E você vai começar a perceber isso também. A capacidade psíquica sua ampliando. Durante os treinos, torna-se possível sentir os amigos espirituais, inclusive doando energias por meio de passes longitudinais, ou seja, aqueles que vão do pé até a cabeça para ajudar na movimentação da energia, na limpeza dos chakras, né, a movimentação do duplo etérico, do corpo espiritual para fazer o desdobramento. E é muito agradável, algo muito bom. Ficar alerta caso esteja realizando os treinos sem seriedade e por motivos frívolos. Eu quero me desdobrar só por curiosidade. Eu quero me desdobrar para espionar o vizinho. Eu quero me desdobrar para, sabe, motivos materialistas, frívolos, inferiores. É evidente que a sua sintonia não está boa, né? É lógico que você não está em sintonia com bons amigos, né? Com espíritos bons, pessoas boas da dimensão espiritual. Então, as sensações e os desdobramentos não serão agradáveis. Então, tomar esse cuidado. O desdobramento tem que ser acompanhado de reforma íntima, de evolução espiritual, de mudanças de hábitos, de busca de ser uma pessoa melhor, contribuindo para um mundo melhor. O desdobramento é para isso. E durante os treinos em si, quando você está deitado, relaxando ou sentado, fazendo as técnicas da movimentação de energia, da meditação e todas as outras que nós estudamos, é comum você sentir um entorpecimento do corpo físico, né? Um relaxamento do corpo físico, muitas vezes formigamento das mãos e dos pés, causado pela movimentação da energia, né? Relaxamento e movimentação das energias. Outra sensação muito comum é do inchaço, né? A gente falou sobre isso semana passada, do balonamento, que é uma dilatação. Eu sinto muito nas mãos, né? Até por causa da psicografia desenvolvida. Então, quando eu começo a movimentar as energias, também tem feito reiki, eu percebo rapidamente esse inchaço nas mãos e não é físico, né? É do corpo espiritual expandindo, ultrapassando a barreira do corpo físico. Aí você sente mesmo, como se estivesse inchado, mas não. Apesar de você sentir isso fisicamente, né, algo imaginativo, você sente mesmo. Não é no corpo físico,
é ultrapassando o corpo físico. É muito interessante. É difícil traduzir em palavras, mas você vai sentir a sensação é essa mesmo, de inchaço, dilatação. Você pode sentir isso no corpo inteiro, em algumas partes. Né? É um sintoma muito claro que você está movimentando as energias, o perispírito está expandindo para fora do corpo físico, e aí é um momento bom para você intensificar a vibração do corpo espiritual, inclusive por meio da glândula pineal, e causar decolagem lúcida. Outra sensação que também é muito interessante é que você sente realmente, fazendo esses treinos da energização, da glândula pineal, do desdobramento, você sente aqui mesmo, é bem aqui. É engraçado que algumas culturas, algumas religiões falam terceiro olho, outros colam cristal, enfim, é o chakra frontal. Aquela ligada à glândula pineal. Os chakras sempre saem para fora e para trás. É a energia entrando e saindo do organismo espiritual que passa para o organismo físico. É um nome, né? Às vezes fala chakra, parece um nome muito místico, mas é porque ele significa círculo e forma um círculo de energia mesmo aos órgãos principais. Com a evolução da ciência, o estudo ele vai ser mais científico e vai perder cada vez mais essa característica mística. Né? Mas a questão é, você desenvolvendo a sua capacidade psíquica, acaba desenvolvendo muito o chakra frontal. Então é natural que você sinta fisicamente esquentar nessa região, ou às vezes até uma pressão, né, como se estivesse apertando, mas é porque é energia, né, passando pelo local. E quando eu falo fisicamente, porque você sente mesmo. Né? Não é algo abstrato, né? Não, você vai perceber. Pode ocorrer com mais frequente a catalepsia, né? Você desenvolvendo as faculdades do desdobramento, pode ser que ocorra a catalepsia mais vezes. Né? Você está lá deitado, de repente, você abre os olhos e não consegue se mexer. Então você está no desdobramento parcial. Não precisa ter medo, assusta porque você não consegue se mexer. Às vezes você vê um espírito, né? Você tem uma sensação causada pelo cordão de prata, às vezes, né? Ou seja, o cordão de prata já foi exteriorizado, você sente ele e acha que é um espírito, se assusta. As sensações são diferentes, e tudo que é diferente assusta. Mas não precisa de medo. Fica tranquilo, respira fundo, faz uma prece, mentaliza o final do desdobramento, mentaliza você volitando, mentaliza você em pé ao lado da onde você está, que você termina o desdobramento. Ou vai acordar. Né? Mentaliza acordando no corpo físico, você vai acordar. Não precisa ter medo da catalepsia projetiva. Tá? São só sensações diferentes. No livro eu narro quando uma vez que eu tive essa catalepsia, no sofá da sala, né, tava passando televisão e eu fiquei desdobrado, explorando a sensação, assistindo televisão, desdobrado. Né? Então não precisa ter medo, não tem perigo nenhum. Não. Pior das hipóteses, ter algum espírito infeliz próximo e você captar essas sensações, são sensações diferentes e você vai assustar. É a pior hipótese. E aí o que você faz? Faz uma prece, uma oração. Mentaliza a casa de oração que você frequenta, mentaliza o seu guia espiritual e ele vem te socorrer. Ah, mas eu nunca conversei com o meu guia espiritual, não sei quem ele é, né, não conheço ele. Mas você tem essa ligação. Né? Todos nós temos um tutor, um guia, um amparador. Então, mentalmente, você conversa com o seu guia, né? Pede ajuda com ele. É muito interessante, inclusive, fazer isso nas orações, nas meditações, porque você vai estabelecendo cada vez mais uma sintonia com ele. Né? Então, aí ele vem te socorrer ou manda alguém. E também o centro espírita que você frequenta, a casa de oração, você mentaliza, eles têm equipes, trabalhadores, eles mandam pessoas para ajudar. Né? Só que também não é super-herói, né? Que você mentaliza e pá, a pessoa chega. Não é assim. Às vezes é rápido, mas às vezes demora um pouquinho. Então não fica desesperado. Fica lá orando, meditando. Se você perceber mesmo que tem um espírito, conversa com ele. Não precisa ter medo. Um outro sintoma que assusta, mas não precisa assustar, são sons intracranianos, a vibração
das energias dos corpos sutis causa uma vibração na cabeça e você ouve um barulho como se fosse um tinidos, zumbidos, estalos, começam uns barulhos estranhos dentro da cabeça, só que eu ouvi uma vez. Meu tio Manuel disse que tem bastante isso. E até ele diz que assusta, porque aí começa, é como se fosse a catalepsia projetiva com esses barulhos. Né? Então, na hora que você está começando a causar o desdobramento, é, começa esse barulho causado pela movimentação de energia. O que tem que fazer? Ignorar o medo e terminar o desdobramento. Né? Então, não assustar, na verdade, é um sintoma, é uma evidência de que você está prestes a se desdobrar. Né? Então, tem que ficar calmo. Né? Não precisa ficar nervoso, não. E o outro, a clarividência. Nós estudamos a diferença da clarividência. Clarividência, eu aqui, desdobrado ou não, mas aqui eu não vou sair daqui, mesmo desdobrado eu não vou sair daqui, eu entro em alfa, então eu entro em um outro estado mental, capto as vibrações de determinada pessoa ou local ou objeto, e essas vibrações formam na minha tela mental o que está acontecendo com essa pessoa, com esse local, com esse objeto. Eu não fui lá, não teve decolagem, eu não fui lá. Mas eu captei, isso é clarividência. Então, como se eu estivesse enxergando o que está ocorrendo em outro local, em outro espaço-tempo de outro local. Isso inclui, inclusive, no mundo espiritual. Né? Eu consigo ver o que está ocorrendo lá numa colônia, em determinado local. Isso vai depender da capacidade psíquica da pessoa. Mas não é desdobramento. Né? Mas como você fica treinando o desdobramento, você vai desenvolvendo as capacidades psíquicas, você pode ter a clarividência. Como diferenciar? O desdobramento, o lúcido, você vai ter a decolagem, você vai sair do corpo, você vai se ver. Né? A clarividência não, você vai estar aqui de olho fechado, meditando, orando, vou conectar e vou formar nas minhas telas mentais o que está ocorrendo com a pessoa lá em outro lugar. Olha a diferença, né? E quando você está fazendo aquela técnica do lugar alvo, ou da pessoa alvo, por exemplo, eu peço para minha mãe colocar algum objeto para eu treinar de me desdobrar e ir até lá na sala e ver que foi que ela pôs lá na mesa, né? O treino que a gente fez, falou semana passada, ou retrasada. E ao invés de eu me desdobrar e ir lá, eu acabo captando, né, por clarividência, o que está lá. Percebe? Então, na verdade, não é desdobramento, é clarividência. Como que eu vou diferenciar? Foi o que eu falei, desdobramento, eu vou sair do corpo e vou até lá. Então, mesmo que rápido, tem um deslocamento. Né? Tem a saída, a decolagem, que é uma sensação única. Quem faz a decolagem sabe o que eu estou falando. Não tem como confundir. Então, você vai até lá. Você sai do corpo e vai até lá. Volitar também, você não tem como confundir. É uma sensação também única. A clarividência vai estar parada no lugar. Então, se de repente você só começa a formar telas mentais, está tendo clarividência. É bem diferente. Dá para treinar isso? Claro que dá. É o que a gente acabou de falar. Um exemplo é esse de colocar um objeto no local. Você pode fazer a clarividência. Outro sintoma que assusta bastante, não pode confundir com a apneia, né? Quando a pessoa para de respirar, que isso também ocorre, né? Tem que então perceber, você pode pedir para alguém olhar, né? Às vezes sua esposa, seu marido pode te falar o que está acontecendo, porque uma coisa é a apneia que não é bom, né? Outra coisa é você achar que parou de respirar e não parou. Porque quando a gente está desdobrado, encarnado, a respiração ela continua para o corpo físico. Como o corpo espiritual está ligado ao corpo físico, o normal é que o desdobrado não respire. Né? Você não puxa o oxigênio, né, pelo corpo espiritual, porque já está ocorrendo lá no corpo físico. Então, principalmente quando você está próximo do corpo físico, isso é muito comum que ocorra. Você não tem tanta necessidade de respirar. Então assusta. Se você tiver a percepção disso, você assusta. Se você está no desdobramento parcial de catalepsia, você vai perceber isso, vai assustar. Se você estiver saindo do corpo físico e perceber isso, você também vai assustar. Só que quando você assusta, você fica com medo. Quando você fica com medo, você eleva a adrenalina. Como está próximo ao corpo físico, você acorda. Então calma,
né? Ora, medita, né? Ninguém vai morrer desdobrado, não, tá? Se não chegou a hora, não vai morrer desdobrado, não. E se chegou a hora, vai morrer de qualquer jeito. Então não é o desdobramento que causa, não. Fica tranquilo que não há. Nós vimos que é, na teoria, assim, muita teoria, não tem relatos de nenhum local, nenhum livro do assunto espiritualista ou espírita, mas na teoria, se você se desdobrar e ir para uma região muito infeliz do mundo espiritual, estar com uma sintonia muito densa com espíritos infelizes, você corre o risco de sofrer algum prejuízo. Isso se você está nesse caminho. Nosso curso é reforma íntima, evolução, sintonia com os amigos espirituais. Aí aquele que minimamente tem essa sintonia com os espíritos amigos tem proteção. Então não vai para uma região tão densa, não vai ter sintonia com espíritos tão densos que poderia ocorrer isso. Então a sensação de estar parando de respirar é comum quando você faz o desdobramento. Tá? Ela é comum. Somente desdobramento próximo ao corpo físico. Né? Não quer dizer que o corpo físico parou de respirar, é só uma sensação. É um sintoma de desdobramento. Por isso que eu falei, isso, né, se você estiver tendo a sensação de parar de respirar. Né? Agora, se você tem apneia, alguma coisa do tipo, aí você tem que ir numa clínica, assim, procurar um médico, tem que fazer tratamento. Tem posições, às vezes a pessoa é de lado, não tem isso, às vezes barriga para cima tem, aí você aí são coisas diferentes, né? A real ocorrência do fenômeno que tem que ser tratado e a sensação quando ele não ocorre, né? Você fala com sua esposa, não, eu estava respirando normal. Nossa, mas eu tive a sensação que eu parei de respirar. Não, mas você respirou, estava normal, não teve nada não. Então é possível perceber a diferença, porque a pessoa quando ela tem apneia, ela volta e respira muito fundo, ou tem até o ronco, né? Tem essas questões. Então o que nós estamos tratando aqui é da sensação e não de efetivamente parar. Né? O efetivamente tem que ser tratado com médicos normal. A sensação é um sintoma de desdobramento próximo ao corpo físico. E semana que vem a gente vai estudar já penúltimo capítulo do livro, hein? Retorno ao corpo físico. No último eu vou falar mais ou menos o mix de técnicas que eu costumo fazer. Né? É o último. Os outros livros, agora falando certo, amanhã nós vamos estudar lições do nosso lar. Semana passada eu falei errado. Lições dos mensageiros, depressão que fazer em busca da felicidade, lucro dado para a ONG semear. E esses são meus contatos. Eu agradeço a participação de vocês. Até amanhã para quem vai estudar lições do nosso lar. E até semana que vem para quem vai estudar o desdobramento consciente. E se cuidem, tá bom? Abraços e até amanhã.